Graças a Deus. Irmãos, eu estou crendo com toda a minha vida no que Deus está fazendo em Marília, o que Deus está fazendo no estado de São Paulo, o que Deus está fazendo no Brasil. Estou crendo com toda a minha vida, e quando eu vim para cá, eu vou ficar 30 dias aqui, sem entender por que iria ficar 30 dias aqui. Só que eu tenho entendido que Deus, Ele está fazendo algo, e eu quero entender o que Deus está fazendo, para que eu possa cooperar, nem que seja com uma vírgula nisso que Deus está fazendo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, Deus está fazendo algo em Marília. E Deus não faz através das árvores, Ele não faz através da igreja evangélica, Ele faz através da manifestação dos filhos. Porque a criação, ela geme pela manifestação dos filhos. Então esse é um tempo, meus irmãos, que o Espírito Santo está despertando em nós a nossa verdadeira identidade e nos posicionando dentro do que Ele está fazendo. Os irmãos estão me ouvindo bem? Então, amém? Bem. Amém? Sabe que esse é um tempo que Deus, Ele tem falado na coletividade. Nós estamos ouvindo os profetas. Se você entra nas redes sociais e procura os profetas, você vai ouvir que Deus tem falado praticamente a mesma coisa na coletividade. Só que quando nós olhamos para o indivíduo, para a individualidade de cada um, nós podemos ver que Deus está falando na coletividade, mas Ele está fazendo no indivíduo. Deus está falando na coletividade, Ele está conduzindo a igreja como um só corpo, como um só homem, mas Ele está fazendo no indivíduo. E eu tenho discernido isso nesse tempo, que Deus, Ele está falando com a coletividade, mas Ele está fazendo no indivíduo. Porque se você ouvir as nossas pregações, não digo nossa, mas se você ouvir as pregações dos nossos dias, você vai ver que elas tratam com a palavra de Deus direto com o íntimo do homem. E Deus está falando na coletividade, conduzindo a igreja na coletividade, mas Ele está fazendo, Ele está gerando no indivíduo. Por isso que você não pode escorar no teu irmão e falar: o que ele fizer eu faço, o que o pastor fizer eu faço, o que o meu irmão fizer eu faço, o que a igreja toda fizer eu faço, sem entender o que Deus está fazendo em você, na sua particularidade. Porque Deus está conduzindo o corpo na coletividade, mas Ele está fazendo no indivíduo. E esse é um tempo que você precisa estar sensível para ouvir o que Deus está fazendo no indivíduo. Nós estamos ouvindo muito falar sobre ser como Jesus. Nós estamos cantando isso há tempo, né? Há uns 3 anos nós temos ouvido falar isso. Alguém tem ouvido essa mensagem? Alguém tem ouvido isso? Quantas pregações nós temos ouvido em ser semelhante a Jesus, em olhar para Jesus, em contemplar a Jesus. E dentro de uma inteligência, escute, profética, nós vamos entendendo o que o Espírito Santo está fazendo por aquilo que Ele está falando na coletividade. Se Ele está falando em nós individualmente nos tornarmos semelhante a Jesus, eu vou entender que Ele está falando isso aqui para chegar aonde? O que é que Deus quer com falando isso? Em ser semelhante a Jesus. Eu entendo, irmãos, que a terra está clamando, e verdadeiramente você pode acreditar. Duvidando ou não, você pode se esforçar para acreditar. Nós estamos vivendo os dias da porta. Os dias que Ele está à porta. Nós estamos vivendo os dias que antecedem sim a volta de Jesus. Talvez eu não veja os meus netos. Talvez eu não veja os meus netos. Mas nós estamos trabalhando para que Ele venha. Estamos trabalhando e profetizando para que Ele venha. Aleluia. E se o Espírito Santo está falando em nos tornarmos semelhantes a Jesus, o porquê o que Ele quer fazer falando isso? O que Ele quer fazer? Existe um clamor da terra, existe um clamor da criação, e a terra não está clamando por mais uma igreja evangélica, ou por mais um ministério, ou por mais uma ideia ou uma estratégia que vai fazer algo extraordinário pela cidade. A terra está clamando por Jesus. 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 É a coisa mais louca que existe, porque a gente acha que as pessoas precisam ir para a igreja. Na verdade, o que elas precisam é comer pão vivo. Elas estão com fome de Jesus. E às vezes a gente chega no trabalho e fala: você quer ir para a minha igreja? Vamos lá para a minha igreja, que é uma bênção.
Mas se as pessoas não entenderem que elas vão para lá para ser ministradas por Jesus, de nada adianta. Porque a fome do homem hoje, a fome do interior do homem, que não cabe nem no entendimento dele, é somente pela pessoa de Jesus Cristo. Existe uma fome incessante. E aí eu fico questionando as coisas espirituais. O porquê é que Deus está falando de nos tornarmos semelhantes a Jesus? E porquê é que a fome é por Jesus? Escute isso, irmãos. Isso é a coisa mais louca que você pode ouvir hoje. Quando Jesus voltar, quando Ele se manifestar, aliás, nós iremos ceiar com Ele, haverá uma bodas. E nós iremos ceiar com Ele, nós iremos sentar na mesa para ceiar com Ele. E sabe por que nós vamos ceiar com Ele? Porque nos dias que antecedem a sua vinda, Ele está promovendo fome. Porque Ele não vai dar nada para ninguém de barriga cheia. Ele não vai dar nada para ninguém que está farto. Porque a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas para o sedento, até o amargo fica doce. A alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas para o sedento, até o amargo, qualquer coisinha fica doce. E é tão... a inteligência espiritual é tão profunda, que Ele está gerando fome, para quando a humanidade estiver desesperada, clamando pelo pão, Ele coloca a mesa, Ele fala: venham todos, comam e bebam da mesa, da bodas do Cordeiro. Ele está promovendo fome nesses dias, meus irmãos. A insatisfação que você está carregando dentro de você não é pela placa denominacional, pelo pastor, pela música, não é fome. Ele está promovendo fome, para que você não substitua a presença dEle por nada do que é terreno. Ele está promovendo fome, você não está frustrado com as coisas. É fome que Ele está gerando em você. E se você acha que está frustrado, vá para o teu quarto e comece a clamar por pão. Fala: Jesus, eu estou com fome. E você vai ver que tudo fica colorido. E aquilo que você achava que estava mal, não está mais. Fica bom. Porque tudo que nós estamos precisando é comer da fonte. Sem intermediários, comer da fonte. Cada indivíduo fluindo e comendo da fonte, do pão vivo que desceu do céu. Cada indivíduo. Posso ouvir um amém? Ele está promovendo fome em nós. Então eu quero que você entenda, porque talvez você está insatisfeito. Porque na verdade você precisa de fome. Você precisa de um lugar, de uma casa que vai colocar pão na mesa. E aí você nunca mais vai achar defeito em nada. Você vai querer o pão. Você só quer o pão. Porque se você procurar pelo em ovo, você acha. Mas quando você está com fome, tem pão na sua frente, irmão, tudo fica colorido. Tudo fica colorido. E esses são dias que o Espírito Santo está promovendo essa fome em nós. Essa fome, porque são dias que... Escute. Se nós olharmos há 10 anos atrás, apóstolo, nós podemos ver que evidenciava-se os homens como uma estrela que apontavam o caminho até Jesus. E nós ouvíamos falar de tantos nomes, e ouvimos até o dia de hoje, ouvimos falar de tantos homens que são uma referência, eles são posicionados como uma estrela, e eles conduzem as pessoas até Jesus. Só que esses são dias, irmãos, que Deus não vai evidenciar um homem, Ele vai evidenciar um corpo. E o avivamento que nós vamos viver, que antecedem os dias de Jesus, ele não vai ter nome, ele não vai ter precedentes. E não vai se falar, foi o avivamento de John Wesley, o avivamento de Finney, o avivamento de Evan Roberts. Vai falar, nós vamos ouvir dizer que é o avivamento do corpo de Cristo. A igreja de Jesus viva andando sobre a face da terra. O corpo vivo. Vivo. Não vai ter um nome, irmão. É a igreja tal, que é a igreja do avivamento. Ou é o fulano, aqui é aquele cara que é poderoso. Não vai ter nome. O avivamento que antecede os dias de Jesus, irmão, vai ser uma coletividade tão grande que os homens serão diluídos dentro da imagem de Jesus. E vão falar, cara, é Jesus que está fazendo isso. Ele está vivo. E cara, alguém já entrou em uma igreja católica? E quando você entra em uma igreja católica, a primeira coisa que você vê é uma cruz. E Jesus está morto pendurado dela, não é assim? E você vê a imagem de Jesus e Ele está morto naquela cruz. Eu tenho andado por algumas igrejas no país, Portugal. E algumas igrejas evangélicas que a gente entra, a gente fala, cara, só não tem a imagem de Jesus, mas o corpo está morto. A gente entra na igreja, cara,
Isso é um culto a Jesus? Ele não está vivo, ele está morto. Algumas igrejas que a gente entra, as pessoas elas estão mais preocupadas com o horário que vai acabar as canções do que com a presença de Jesus que está ali viva. E as pessoas não se dão umas com as outras. E a gente fala, cara, será que o corpo de Jesus que toca, o corpo que anda no meio da multidão, será que esse corpo ele está vivo? E a gente questiona, porque em alguns lugares que a gente entra para ministrar, irmãos, a gente entra e fala, cara, o corpo está morto, não está vivo. Por isso que esses são dias, irmãos, que o Espírito Santo está falando para você: seja semelhante a Ele, seja semelhante a Ele, seja semelhante a Ele, seja semelhante a Ele. Porque quando a glória de Deus vier, todo mundo vai estar diluído. Todo mundo vai ser diluído um no outro, um apontará para o outro, um servirá ao outro. E ninguém tomará para si a glória que é de Yeshua, porque todos carregarão a evidência do nome dEle. É por isso que eu tenho gasto a minha vida, irmãos, para que o nome de Jesus seja evidenciado. Você já parou para pensar que Ele fala, quando vocês orarem, orem em meu nome? Quando vocês fizerem, façam em meu nome. Quando vocês forem, vão em meu nome. Porque, irmãos, preste atenção nisso. O lugar onde o nome de Jesus é evidenciado, todo o ambiente espiritual se submete. Aonde você evidencia em honra e em soberania, em governo, o nome de Jesus, todo principado, potestade, governo das trevas se submete ao nome de Jesus. Por isso que são dias que nós teremos uma só canção e uma só palavra: Jesus e Jesus. Jesus e Jesus. Talvez vai ficar chato vir para o culto, mas nós não vamos nunca mais faltar em um. Porque nós não vamos à igreja mais para sentir algo, nós vamos porque nós entendemos a nossa responsabilidade no corpo. E aí você não frequenta mais uma igreja para sentir. Porque o cristianismo, eu não sei de onde veio essa onda de que é baseado naquilo que a gente sente. Eu não sei de onde veio essa onda que a gente fala, hoje o culto foi uma bênção e eu senti a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela não existe para que você sinta, ela existe para que você se relacione, sem ver e sem sentir. E às vezes o culto não foi uma bênção, ou eu senti, ou não senti, irmãos. O Senhor está nos levando a dias de tanta maturidade, Felipe, que nós nunca mais faltaremos em um culto e sequer chegaremos atrasado, porque nós entenderemos a responsabilidade, e nós não vamos mais ao culto porque hoje é domingo, dia de culto. Hoje é o dia de eu ir para... Não, irmãos. Acredite, você entenderá a sua responsabilidade no corpo, e você nunca mais negligenciará ela. São dias de maturidade. São dias que Deus está nos levando à maturidade. Posso ouvir um amém? E se Deus falou, você vai fazer. Acredite, Ele quer fazer você semelhante a Ele. O seu irmão também semelhante a Ele. Depois Ele vai diluir todo mundo e manifestar a glória. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Como eu disse, não haverá mais questionamento como existe hoje, porque na verdade hoje nós estamos tão cheios de tanta informação que a gente julga o que é dito. Porque a alma farta, ela faz o quê? Pisa, mas e o sedento? Até o amargo fica doce. E às vezes eu vou em algumas igrejas pregar. Em casa do Leão eu falo a mesma coisa, todo domingo. Mas em algumas igrejas eu vou pregar,
E eu vejo que as pessoas, por saberem que vem alguém de fora, elas estão esperando algo novo. Elas estão esperando uma revelação nova. Elas precisam que esse apóstolo que vai pregar, ele fale uma novidade para mim. E se você ouve uma novidade, você fala: uau, de onde esse cara tirou isso? Mas se nós dissermos a mesma coisa, baseado na mesma verdade, não mexe mais com a nossa estrutura. Se nós falarmos: Jesus está vivo, ressuscitado dentre os mortos, ressurreto dentre os mortos, Ele está aqui mesmo agora, isso já não arranca mais suspiro de nós, porque a alma está farta. A gente recebe 3, 4 mensagens por dia no WhatsApp. A gente abre o Facebook, tem lá mensagem. A gente abre o Instagram, tem mensagem. Todo dia, se você quiser, você pode ouvir 3 ou 4 pregações por dia. Talvez nós estamos com a alma farta, aí nós estamos esperando algo novo. Mas escute, irmãos, Deus não quer falar algo novo. Ele quer que a gente opera naquilo que Ele está falando. E sabe o que eu tenho ministrado em Casa do Leão? Deus não dará uma nova revelação. Eu preguei isso nos dias de primícia. Os 7 dias eu falei sobre isso. Deus não dará uma nova revelação, Ele dará o próximo passo. A revelação é a mesma, irmão. A revelação já foi dada. A centralidade em Jesus Cristo Ele já deu. Nós encontramos a revelação que os profetas que vieram antes de nós não tiveram. Nós estamos tendo a revelação de Jesus em evidência. Por isso Ele não vai dar uma nova revelação. Ou alguém pode me dizer o que há além de Jesus? O que existe além de Jesus? Qual é a revelação mais esplendorosa, mais magnífica além de Jesus? Me diga. Ele não dará uma nova revelação, não. Ele dará o próximo passo. A revelação já foi dada, irmão. Foi estabelecida a revelação de que Jesus está vivo. E agora Ele nos dará o próximo passo. Mas a revelação ela vai ser construída a partir de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Êxodo 33, alguém está comigo aí? Então vamos lá. Jesus. 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 Vamos ler a partir do verso 18. Êxodo 33, a partir do verso 18, amém? Amém? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés orando, isso aqui é Moisés orando, irmão. Moisés orando. Rogo-te que me mostres a tua glória. Esse Moisés tem cada brincadeira. Olha, vai vendo. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Eu farei passar. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Verso 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, a oração que Moisés fez, nós estamos cantando ela hoje. Nós estamos orando ela hoje. Nós estamos clamando ela hoje. E esse clamor que o Espírito tem colocado dentro de nós, talvez ainda não chegou ao nosso entendimento. A oração que Moisés fez: mostra-me a tua face, eu quero ver a tua glória. Nós estamos cantando ela. O Espírito tem colocado na noiva uma canção que talvez não chegou no entendimento do indivíduo. E nós estamos cantando: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Mas ouça, cristão,
A mesma glória que ressuscitou Dorcas, ressuscitou Lázaro, ressuscitou Jesus, é a mesma glória que matou Ananias, matou Safira, matou Uzá. É a mesma glória que matou os filhos de Arão. A mesma glória que traz vida, ela produz morte, é a mesma glória. A mesma glória que ressuscita e traz vida, é a mesma glória que também traz morte. Por isso que quando o homem peca, Deus se retira da presença dele. E alguém pode falar, Deus é bicudo, hein? Deus ficou chateado. Amor inexplicável que não cabe dentro do nosso entendimento. Eu imagino Deus falando, cara, tudo que eu mais queria é ficar lambendo, beijando, cheirando você. Mas para proteger a tua vida, que agora tem uma natureza corrupta, eu preciso me retirar da sua presença. E durante muito tempo eu tinha achado que Deus tinha ficado chateado. Me desobedeceu, vai ficar de castigo. Não. Quando eu entendi a glória de Deus que traz vida, mas também produz morte, eu comecei a entender o amor de Deus. Sabe por que Ele não vem quando a gente clama? Porque nós não temos ainda estrutura para que Ele venha. E Ele não vem. Irmão, escute uma coisa. O maior interessado em vir é Ele. O maior interessado em manifestar a glória dele é Ele. Nós estamos clamando e gastando a nossa vida, escute isso, escute. Nós estamos gastando a nossa vida em clamar por algo que Ele está ansioso em fazer. Ele quer e nós estamos clamando. E Ele está nos dando uma inteligência espiritual, Renan, de entendermos que Moisés clamou e ele falou, eu quero ver a tua glória. E ele falou, Moisés, você só pode estar bebendo gasolina. Eu acho que ele não falou com essas palavras, eu traduzi. Ele falou, Moisés, você não pode, porque não há homem que veja a minha face, veja a totalidade da minha glória e viva. Mas Moisés, porque você é tão próximo e tão impetuoso e ousado, escute, eu vou pegar você, Moisés, vai pegando isso no teu espírito, e eu vou colocar você dentro de uma rocha, dentro de uma estrutura. E por causa dessa estrutura, eu vou passar. E você me verá de relance, pelas costas. A tradução de pelas costas, no original do hebraico, também pode ser dita como por relance. Eu vou colocar você dentro da rocha, dentro de uma estrutura. E porque você está dentro de uma estrutura, eu vou passar. E você verá um relance da minha glória, Moisés. Irmãos, é a mesma coisa. Alguém aqui já estudou sobre os avivamentos da história? Escute, alguém aqui já escutou? Ai meu Deus, alguém já viu a história dos avivamentos? Cara, Gu, obrigado, aquele material que você me deu, cara, é o fundamento para essa mensagem. Porque eu estava vendo aqueles material dos avivamentos, eu falei, cara, por que os avivamentos passam? Por que os avivamentos, eles chegam e eles passam? Por quê? E eu entendi que Moisés estava na rocha. Moisés, ele tinha uma estrutura ali. E a glória de Deus passou. Por quê? Porque somente Moisés, só ele, tinha estrutura para ver a glória de Deus. Se a glória de Deus ficasse, todo o restante do povo seria consumido. Porque a glória de Deus consumiria todos os outros que não estavam na fenda, todos os outros que não estavam com a mão de Deus. Porque a mão de Deus foi posta sobre um só homem. E sabe por que os avivamentos passam, Luquinha? Porque eles têm nome. Os avivamentos são um homem em evidência. E esses homens, eles entram na fenda, eles entram na estrutura. E você vai entender o que eu estou dizendo. E aí a glória de Deus se manifesta sobre a vida desses homens. Só que depois esse avivamento passa. Não pode ficar, porque a estrutura vai se perdendo. Irmãos, e quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando a mesma coisa do que eu comecei a pregar aqui. Nós sabemos quem tem o nome de rocha eterna. Nós sabemos quem é chamado de rocha. Nós sabemos quem é chamado de fundamento. E sabe que nós estamos orando, Deus manifesta a sua glória, eu quero ver a tua face. E Ele está falando, então deixa eu pegar você, enfiar você dentro de Jesus. Porque se você estiver enfiado dentro de Jesus, você estiver com a estrutura de Jesus muito bem convicta em você, eu posso manifestar a minha glória. Mas irmãos, a única pessoa física que conseguiu ter o corpo glorificado foi Jesus. A estrutura excelente de um homem físico tem nome, é Jesus.
Por isso que nós estamos orando. Eu quero ver a tua face. Ele está falando, eu quero colocar você em Jesus. Eu quero ver a tua glória e eu quero que você seja semelhante a Jesus. Eu quero pegar você, eu quero enfiar você numa estrutura. Porque se você tiver estrutura de Jesus, eu não preciso passar, eu posso ficar. Alguém está me entendendo, cara? Se a igreja estiver, cada indivíduo, com a estrutura de Jesus Cristo, não vai passar. Vai ficar, preparar o ambiente para que Ele venha. E nós não vamos mais dizer assim, lembra daquele tempo como a igreja era legal, cara? Você lembra os cultos como era chapaceira? Você lembra, Luquinha, aqueles mover que nós vivia na rua dentro dos ônibus? Você lembra, cara, daqueles mover? Ué, que top! Você lembra que coisa louca que acontecia? Eu já vi anjo tocar com você, cara. Eu já ouvi anjo tocar com você. Mas nós não vamos mais falar assim. Verdade, é verdade. Você sabe que é verdade. Só o violão e todo mundo procurando a bateria, a flauta. Você lembra disso? Passa. Ele põe a mão de bondade, porque nós estamos clamando. Ele fala, você está clamando? Ele põe a mão de bondade e passa. Mas esses são dias que a glória de Deus não vai passar, Felipe. Porque ela não virá através de meninos, não. Deus vai colocar a gente dentro de uma estrutura. Por isso que Ele vai mexer com você, irmão. Sabe por quê? Porque há tempos passados, escute. Eu estou finalizando, mas eu preciso que você escute. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? Eu já estou finalizando, mas escute isso. Alguns anos atrás, nós vimos homens em evidência. Esses homens eram colocados como estrela guia, que apontavam o caminho até Jesus. Só que as pessoas essas estrelas estavam levando as pessoas até Jesus, mas dentro de um palácio. Vem que Jesus, Ele vai mudar a sua vida, cara. Você está mal, Ele vai te abençoar. E as pessoas iam até Jesus dentro de um lugar confortável. Vamos para a igreja é uma bênção. E você vai ver que Ele vai mudar a sua vida. E a gente ia, as estrelas nos conduziam até Jesus, mas dentro de um palácio, dentro de um lugar confortável. Mas irmãos, esses são dias, escute o que eu estou dizendo. E não se assuste, porque é verdade. Se eu falar heresia, depois você corrige aqui, pai, por favor. Mas esses são dias que Deus levantará homens em evidência para conduzirem as pessoas até Jesus, mas até uma manjedoura, até um lugar tão simples e tão improvável, que as pessoas vão falar, cara, Jesus é tão simples assim. Nós estamos se tornando a um lugar tão original, que as estrelas que forem levantadas, elas não conduzirão as pessoas até Jesus em um lugar confortável. Elas falarão a verdade. E elas não falarão, cara, vem para Jesus que Ele vai te dar. Não, nós vamos falar, irmãos, vem para Jesus. Talvez Ele tire tudo. Se está doendo, talvez Ele vai pôr o dedo na ferida para doer mais. Mas Ele vai fazer você se tornar semelhante a Ele. E vai te dar eternidade, um governo com Ele nas nações. Vem Gui, vem para Jesus. As coisas estão difíceis, vai piorar. Está doendo, vai doer mais, cara. Você está chorando, talvez chore o dobro. Talvez, Guilherme, você passe 60 anos nessa terra chorando. Mas Ele te dará uma estrutura e você passará a eternidade com Ele na glória. Irmãos, por favor, não dilua o Evangelho. Ele é suficiente para converter a alma do homem. O Evangelho, ele é suficiente. A pregação do Evangelho é suficiente. E nós não precisamos diluir ela para agradar o homem. Porque a mensagem dos nossos dias, irmãos, ela não será agradável, mas ela será poderosa o suficiente para que o homem se estremeça, se converta e seja semelhante ao primogênito. Aleluia! Porque Jesus, Ele morreu como unigênito. Só que depois da ressurreição você não vê mais a Bíblia chamar Jesus de unigênito, porque Ele não é mais único. Depois que Jesus ressuscita, a Bíblia chama Ele de primogênito. Ele morre como unigênito, mas Ele ressuscita como primogênito. Porque Ele morre, Ele era o único. Mas quando Ele ressuscita, Ele se torna o primeiro de muitos irmãos semelhantes. Semelhante a Ele.
O evangelho ele não vai ser saboroso, irmão, mas ele vai ser transformador. Escute o que eu vou dizer. Eu digo isso já fazem 3 anos. E a minha esposa sabe que nós estamos vivendo e vendo isso em Portugal. Eu tenho áudio dos pastores de Casa do Leão me mandando áudio falando: cara, nós estamos vivendo isso. Só que há 3 anos atrás eu já estava falando que nós iríamos ver pessoas entrando no culto hoje. Ontem elas estavam em bares de prostituição, em biqueiras de fumo, em baladas. Elas vêm no culto no domingo e no próximo domingo elas estarão profetizando. A glória de Deus será estabelecida, o evangelho será tão genuíno que as pessoas que entrarem nesse culto num domingo, no próximo estarão profetizando. E nós estamos vendo isso. Entrou um irmão na igreja, irmão. Nós fizemos um culto numa praça chamada Alameda. Chegou uns caras lá armados lá, tudo drogado, uns brasileiros tudo arregaçado, drogado. Pode participar aí? Pode. Eu não estava nesse culto, os meninos estavam ministrando, e os caras aceitaram Jesus. No domingo eles foram no culto. Acabou o culto, um deles me chamou e falou assim: pastor, eu quero mudar a minha vida. Ele levantou a camiseta, ele estava armado. Ele falou: eu quero mudar a minha vida, eu tenho 4 homicídios nas minhas costas, mas eu sou desviado dos caminhos do Senhor, eu quero pregar o evangelho. O Senhor me abençoa para pregar o evangelho? Eu falei: cara, achei que o cara ia pregar o evangelho futuramente. Eu pus a mão na cabeça dele, abençoei ele. Isso num domingo. Na próxima quarta-feira ele estava reunindo todos os caras que caminhavam com ele, com a Bíblia na mão, subindo em cima de uma pedra, na mesma praça que ele se converteu, e pregando o evangelho. E ele pregava assim: rapaziada, Jesus está vivo, nós temos que se entregar para ele, senão o chicote vai estralar, mano. Jesus é bom. Vou ler um texto aqui. Ele abria ali um texto, nada a ver, mas ele falava: Jesus está vivo, nós temos que se entregar para ele. Aí ele: pera aí que eu preciso fumar um cigarro. Aí fumava um cigarro, voltava e pregava de novo. Eu falei: cara, eu preciso lá ver o que esses caras estão fazendo. Eu ia lá e vi os caras estão fumando ali, pregando ali. Como assim? Isso vai confundir a religião, irmão, porque nós não vamos abortar o propósito por causa do processo. Ele entregou a vida dele para Jesus. Ele está num processo de regeneração, num processo de transformação, mas o propósito da vida dele já está sendo estabelecido agora. Nós não vamos abortar o propósito por causa do processo. Nós vamos ver a glória de Deus de forma absurda. Mas esse é um tempo da gente entrar na fenda da rocha, Gu. É um tempo da gente olhar para a nossa individualidade e falar assim: eu quero me tornar semelhante a Ele. Sabe, eu quero perdoar como Ele perdoou. Eu quero amar como Ele amou. E mais do que tudo, escute, eu quero dar a minha vida pela causa pela qual Ele também deu. Se você quer ser semelhante a Ele, morra pela igreja. Morra por ela. Se você começar morrendo pela igreja, escute, 50% da sua identidade já será parecida com a de Jesus. Morrer por ela, estou falando morrer pela igreja. Estou falando de você contar a sua vida como sem valor pela igreja. Aí você vai ver que a igreja vai terminar de te ajustar. O corpo vai terminar de ajustar você. O irmão que te fere, ele vai te ferir, mas você não se ofende mais. Vai ajustar você. Obrigado, Espírito Santo. Você vê como que nós estamos com fome? Quando a gente vai falando de Jesus, a gente vai sentindo o ventre estremecer. A pregação é a mesma, mas o nosso ventre estremece. Por favor, irmão, esteja nessa casa aqui com fome. Esteja nessa casa por causa do pão. Deixe o fogo do Espírito Santo consumir você todo dia. Essa é uma noite para você tirar a frustração e entendê-la como fome. Essa é uma noite para você ser puxado pela fome. Esse é um momento, essa palavra ela está puxando você pela fome. Existem alguns lugares, irmãos, que Deus está te chamando faz tempo e você não consegue entrar. Existem alguns lugares que Deus está te chamando faz tempo, Érica, e você não consegue ir. Ele vai puxar você. E quando Deus puxa, às vezes desestabiliza a gente, porque nós não estávamos esperando. Mas acredite,
Ele vai introduzir você no que Ele está fazendo. Acredite, meu irmão. Talvez Ele está falando e você fala, mas eu não consigo, e não tem problema não. Renda-se. Ele vai puxar você. E quando você menos esperar, você vai estar introduzido no que Ele está fazendo. Eu posso ouvir um amém?